O Galaxy S24 FE chegou com a promessa de ser cada vez mais top de linha e cada vez menos intermediário premium. Para isso, ele conta com algumas coisas interessantes, como o próprio Galaxy AI, câmeras potentes e bateria maior. Nesse vídeo eu quero passar por todos os aspectos dele para explicar se vale a pena, seja agora ou daqui a um tempinho. Bora destrinchar esse Galaxy S24 FE? Então pode subir a vinheta. Na sua apresentação, a Samsung fez um esforço gigante para mostrar que o S24 FE não é mais um intermediário premium, e que usa o nome e a construção da linha S de verdade. A ideia é que o S24 FE seja visto como um membro real da linha S, ali entre o S24 base e o S24 Plus, com cada vez menos concessões quando a gente compara com os modelos da Samsung que chegaram em janeiro. E deixa eu te explicar o porquê disso. Desde o Galaxy S20 FE, a Samsung usou a família Fan Edition como um meio termo entre os intermediários da linha A e os flagships da linha S. O S20 FE era potente, mas economizava na construção. O S21 FE seguiu o mesmo caminho, e o S23 FE deu uma mudada, melhorando a construção, mas trazendo um modelo não tão potente ou versátil em câmeras como a gente compara com o restante da linha S. Mas nesse período, a Samsung unificou o design dos seus aparelhos. Todos eles têm adotado um form factor bem semelhante, o mesmo posicionamento das câmeras, o mesmo local para o flash, enfim, tudo igual. Nesse ano, a Samsung lançou o A35 e o A55 com acabamento em vidro, e o segundo modelo, inclusive, tinha frames laterais em metal. Então, era natural que o S24 FE ganhasse esse capricho quando o assunto é design. E bora olhar para a traseira dele? A gente recebeu a versão na cor cinza grafite, que é a mais sóbria ou a mais sem graça das quatro cores que ele chegou no Brasil. É o mesmo tom de cinza mais escuro que estava no S20 Ultra de 2020 e com o mesmo acabamento de vidro brilhante. Aqui eu preciso te lembrar que no design, o que diferencia as linhas S e A é o acabamento do vidro da traseira. Os intermediários ficaram com esse acabamento mais brilhante e os tops de linha contam com vidro mais fosco. Na hora de fechar as contas, a Samsung decidiu por colocar esse design mais barato no seu Fan Edition. Natural por conta dos cortes de custo, mas é uma concessão quando a gente compara com seus irmãos mais potentes. Eu não vou me alongar muito para descrever o design dessa traseira. Ela é totalmente plana. As três câmeras estão ali, alinhadas na vertical sem o módulo. O logo da Samsung fica na parte inferior e é isso aí. Nas laterais, os frames de alumínio têm toque reto, como todos os outros S24. Os modelos da linha A usam frames curvos, vale dizer. A Samsung teve o cuidado de fazer com que as cores desse alumínio seguissem de alguma forma a cor dos aparelhos. No caso do grafite, o frame é mais escuro, mas o verde, o cinza e o azul usam alumínio prateado. Sendo bem rápido aqui, deixa eu descrever. Botões apenas do lado direito e numa posição bem confortável para um celular relativamente grande. Não tem nada do lado esquerdo, nadinha. Em cima, os microfones e um slot para 2 SIM cards, embora você consiga adicionar um eSIM com tranquilidade. Na parte inferior, ficam mais microfones de chamada, a entrada USB-C e a saída de som. A tela é uma Dynamic AMOLED 2X de 6.7 polegadas, a segunda mais avançada disponível para os celulares da Samsung. O que diferencia esse painel dos painéis do restante da linha S é ela não ser do tipo LTPO. Aliás, deixa eu explicar essa sopa de letrinhas. LTPO, resumindo bastante, permite que a frequência varie entre 1 e 120 Hz. Essa aqui vai variar de forma inteligente até os 120 Hz de frequência que ela suporta, mas não alcança esse mínimo de 1 Hz. É uma tela Full HD que tem proteção Gorilla Glass Victus 2 e tem densidade de pixels de 385 pixels por polegada. É uma ótima tela, de verdade, seja no equilíbrio de cores, no contraste e nos recursos que ela consegue oferecer para imersão de conteúdo em vídeo, em jogos, na navegação do sistema e até mesmo na visualização das fotos. Mas ela perde em alguns quesitos para o resto da linha S. Batendo o olho e usando a minha experiência com celulares da Samsung, eu notei bordas maiores, e aí eu fui conferir a diferença. No S24 FE, a proporção de tela para corpo é de 88%. No S24 Plus, para efeito de comparação, esse número é de 91,6%. O Galaxy S24 FE ainda fica em desvantagem em outros dois pontos. No pico de brilho, que tem 1900 nits contra 2600 do S24 Plus, na proporção Full HD contra 2K do S24 Plus e até na própria densidade de pixels, que tem 128 pixels por polegada a menos que o modelo Plus. Ainda no display, tem mais uma coisa curiosa. Como qualquer Galaxy da linha S, ele tem desbloqueio por biometria embaixo da tela.
E pela experiência, a gente sabe quando a Samsung usa os melhores displays AMOLED quando vê que o sensor está um pouquinho mais alto. Em outras telas, como as AMOLED da linha A, esse sensor fica um pouco mais embaixo, bem perto da borda inferior, e é exatamente onde está do Galaxy S24 FE. E tem mais um ponto curioso. Normalmente, os celulares da Samsung da linha S suportam 4 impressões digitais, que eu normalmente deixo para os 2 polegares e os 2 indicadores. Mas no S24 FE ele suporta 3 digitais. É o suficiente para todo mundo, vai. Mas eu achei bem curioso esse downgrade discreto. Aliás, sabe quem também tem suporte a 3 impressões digitais? O Galaxy S55. Eu sei que eu fui bem chato nesse começo de vídeo, mas review é sobre isso. Saber até que ponto o discurso de marketing das fabricantes se aplica na realidade. Entenda, eu não quero dizer que a tela AMOLED da Samsung é ruim. Ela é ótima, já está em nível grande de maturidade. Mas se a Samsung disse que ele está muito mais próximo dos outros modelos da linha S, é o meu dever aqui tentar desvendar se sim ou não. Já está inscrito no canal, né? Não? Então para o que você está fazendo, se inscreve e ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo no canal. E aquelas 2 dicas de sempre para economizar em qualquer compra online. A primeira é o nosso grupo de ofertas que está no WhatsApp e no Telegram e que sempre tem promoção muito boa que a gente separa. A segunda é o nosso comparador Escolha Segura, que é a extensão para navegador e aplicativo Android. É só ir lá, procurar o que você quer e economizar, fechou? Bora continuar. Se na tela a gente consegue encontrar algumas concessões, em bateria, a gente tem quase um elas por elas. Isso porque ele tem 4.700 mAh de capacidade, que é quase a mesma coisa do S24 Plus. Mas nos números frios em si, os outros modelos da linha S levam alguma vantagem na capacidade de carregamento máxima, que é de 45 watts. O S24 FE chega a 25 watts, mas eu tenho que te explicar uma coisa antes. A Samsung só manda na caixa o carregador de 25, então, para ter o de 45 você tem que comprar e pagar caro. E se você tá curioso, a gente já pula uma etapa para você. A gente já carregou aqui os S24 com o modelo de 45 e a diferença foi de menos de 10 minutos no comparativo com o de 25 watts. Então, assim, é uma vantagem, mas que no dia a dia vai dar na mesma coisa. E bom, falando de recarga, ele fez de 0 a 100% em 1 hora e 12 minutos, com 28% da bateria em 15 minutos e metade da recarga em menos de meia hora. No consumo, os nossos testes incluem aplicações de cotidiano e jogos. Então vamos lá. Em gravação de vídeo em 4K foram 20% em 1 hora. Chrome e redes sociais consumiram apenas 6% e o mesmo tempo assistindo a vídeos no YouTube foi responsável por somente 4% da bateria. Em jogos, Asphalt United gastou 18% do tanque. Call of Duty consumiu um pouquinho menos, 16%, e Genshin Impact foi o que mais drenou bateria, com 20%. Os números são até próximos do consumo do S24 Plus, por exemplo, o que mostra que aqui realmente quase não tem concessões quando a gente compara com o resto da linha S. Só mesmo a potência de carregamento, que eu já expliquei que quase não faz diferença no seu dia a dia. Ainda mais porque achar um carregador de 45 watts não é a coisa mais fácil e nem barata do mundo. E já que a gente está no assunto hardware, eu quero dar mais detalhes sobre o que equipa o S24 FE. O chipset é o Exynos 2400E, que tem 4 nanômetros, assim como os principais chips de celulares top de linha, e tem um processador com 10 núcleos, ou deca-core como se diz tecnicamente. É um ponto curioso, porque o S20 FE virou uma febre no Brasil quando ele foi relançado por aqui com chip Snapdragon, e preço lá embaixo. Mas os seus sucessores desembarcaram aqui no país usando as plataformas da própria Samsung. E embora muita gente torça o nariz para os chips que não são da Qualcomm, os resultados nesse aparelho são animadores. No AnTuTu Benchmark, que é uma referência de teste sintético, ele ultrapassou 1,5 milhão de pontos, o que coloca o S24 FE num patamar bem próximo do restante da família S24. O S24 Ultra, por exemplo, alcançou 1,8 milhões de pontos e o S24 Plus ficou com 1.600.000 pontos. Aliás, é bom lembrar que aqui no Brasil, o Ultra é o único membro da família S24 com Snapdragon 8 de terceira geração. O modelo base e o Plus chegam com Exynos 2400, que roda muito próximo do 2400E. Mas tudo isso é legal, mas não se compara com a experiência do dia a dia. E eu não percebi nenhuma grande diferença, seja na abertura de aplicativos, seja jogando ou na troca entre eles. Tudo aqui funcionou muito bem. O S24 FE vem com 8 GB de RAM e essa versão que está com a gente tem 256 de memória interna, sem a chance de expansão. A Samsung usou os padrões mais recentes de memória e armazenamento, o que garante que ele seja bem esperto, e além disso, aumentou a câmera de vapor para ajudar no resfriamento dele. Mas não foi tanto que eu vi em jogos. Genshin Impact em especial ficou bem esquentadinho nele. No software, a gente vê a One UI 6.1, que vem com muitos recursos de inteligência artificial, e aqui eu não senti falta de nenhum deles comparando com a S24 Ultra, por exemplo. A Samsung se orgulha de dizer que esse é o primeiro Galaxy FE com AI embarcada. Tradução de chamadas e mensagens ajudam a gente a quebrar barreiras de idioma. O bloco de notas ganhou muitas funções para formatar anotações e transformá-las em documentos
documentos mais complexos. E também tem novidades nos recursos de gravador de voz. Ainda cabe melhorias nessa parte, mas ele já facilita bastante o uso. Mas eu quero destacar mesmo outra coisa que a Samsung anunciou com orgulho, que são os 7 anos de atualização do Android. Eu sei que não é todo mundo que fica tanto tempo assim com o mesmo aparelho, mas é importante demais ter um suporte mais longo de sistema atualizado. É algo que os iPhones têm e já era a hora de chegar aos Android. E por fim chegou a hora de falar das câmeras. E o conjunto que o S24 FE entrega é muito, mas muito próximo do resto da família. Quer dizer, não do Ultra. A câmera principal traseira tem 50 megapixels com abertura f1.8 e distância focal de 24mm. Que é basicamente a mesma configuração do S24 e do S24 Plus. Ultra-wide de 12 megapixels com abertura f2.2 também é um número que se repete. Aqui, para ser bem minucioso, o ângulo de abertura é um pouquinho maior no S24 FE, com 123 graus contra 120 do resto. O que difere no conjunto? A telefoto do lançamento da Samsung tem 8 megapixels, com abertura f2.4, distância focal de 75mm, além da frontal, que tem 10 megapixels, a mesma abertura f2.4 e distância focal de 26mm. S24 e S24 Plus, nessas duas câmeras usam 12 megapixels. Sobre as câmeras, ela consegue fazer um trabalho muito bom e digno de top de linha. Em primeiro lugar, a calibração das cores é bem feita, ainda que naturalmente as fotos têm um tom um pouco mais quente e uma forte saturação. As cores são fortes, bem definidas, e a boa entrada de luz da lente principal produz fotos bem iluminadas, com um bom controle de HDR. Em retratos, seja de objetos ou de pessoas, a própria lente já consegue fazer um bom desfoque de fundo, com boa precisão. Mas o software trabalha bem para que essa separação soe natural, e ainda dá para editar usando a inteligência artificial e definir o nível de desfoque de fundo. A Ultra-Wide também trabalha bem, ainda que tenha configurações um pouquinho inferiores. As imagens ficam um pouco mais escuras, até pela entrada de luz, mas ainda assim são imagens bem consistentes e boas. E a Ultra-Wide brilha quando você usa em 3x. Em vários momentos, nem dá para perceber se é a câmera principal ou a telefoto. O zoom óptico é bem feito em 3x, mas quando você aumenta a aproximação para além dos 10x, as imagens ficam menos utilizáveis. Por fim, a câmera frontal cumpre bem o papel e entrega boas selfies. Mesmo em baixa luz, ela entrega resultados bastante promissores. A câmera principal é capaz de gravar em 8K até 30 fps, e as demais câmeras gravam em 4K 60 fps, o que é ótimo. Em vídeos, as câmeras também conseguem uma boa transição filmando em 4K e preservam as boas características que eu já comentei. Cores fortes, vibrantes e um contraste bem marcante são as características que você vai notar. E bora fechar esse vídeo? O S24 FE talvez seja o melhor FE já feito pela Samsung. Ele é muito consistente em especificações, no uso do dia a dia, tem ótimas câmeras e dura o dia todo longe da tomada com recarga rápida. Honestamente, eu não achei nada que eu pudesse reclamar nele. A ideia é que ele seja uma espécie de top de linha acessível. Só que para isso, ele precisa ser acessível, o que não acontece agora no lançamento. A Samsung anunciou esse cara com preços que vão de R$ 5.499 na versão de 256 e R$ 6.499 para o modelo de 512GB. É um preço irreal, que não faz sentido e que já foi reduzido. Ele já pode ser achado no site da Samsung por R$ 4.949 e deve cair ainda mais. Quando eu falo que o que ele custa é irreal, é porque nesse momento, esse valor canibaliza com o S24 Plus, de quem eu falei bastante já nesse vídeo. O celular de janeiro tá custando na casa dos R$ 4.700. E na boa, o S24 FE não pode ser mais caro que o S24 Plus, que é melhor que ele na média. Então, sim, o S24 FE é um ótimo aparelho, mas só vai valer a pena quando perder bastante do seu valor. Vai ser nessa Black Friday? Acho difícil, mas talvez ele seja a melhor pedida para o Natal ou com um pouco mais de paciência para o começo de 2025, quando as atenções ficam voltadas para os S25, mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que gosta dos Fan Edition da Samsung, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!